irmãos, a paz do Senhor, cumprimento a todos com esta paz maravilhosa, ao qual nós desfrutamos dela. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer também pela presença de cada um dos irmãos que estão empenhados em participar destes cultos que nós sempre estamos fazendo, e também já lembrando aqui os irmãos que nós estamos mais perto de abrir a igreja. Com certeza, logo nós estaremos, irmãos, dirigindo nossos cultos no templo. E louvo a Deus que está chegando o momento, viu? Logo estarei dando a notícia para os irmãos do dia em que vai ser aberto, no nome de Jesus. Nós vamos orar e Deus tem uma palavra direcionada ao nosso coração neste culto de instrução nesta noite. Senhor nosso Deus, quero te louvar por essa oportunidade, te pedir que a tua bênção esteja sobre todos nós, sobre a minha pessoa que irá transmitir a tua palavra e sobre cada um daqueles que irão participar. Meu Senhor, fala aos corações de cada um dentro desse assunto, que cada um dos teus servos se desperte mais em consagrar, Senhor, a sua vida nesses dias aí que estamos vivendo. Nós te pedimos tudo e te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor com este louvor. Você sabe, cante, adore a Deus. Glória a Deus. Jesus em
Muito bem, irmãos, nós vamos fazer aqui a oração ou a leitura da palavra para nós ganharmos tempo, tá bom? Muito bem, nós vamos ler a palavra do Senhor nesta noite no livro do Êxodo, capítulo de número 29 e o versículo de número 18. Diz assim a palavra do Senhor: Depois queime o cordeiro inteiro sobre o altar. É holocausto dedicado ao Senhor. É oferta de aroma agradável, dedicada ao Senhor e preparada no fogo. Glória a Deus. Só essa passagem. Nós louvamos ao Senhor, irmãos, por estarmos aqui nesta noite e trazermos esta palavra doutrinária sobre esse tema, certo? Sobre um verdadeiro altar. É o que nós queremos falar hoje para toda a igreja que está nos ouvindo. Um verdadeiro altar. Ora, irmãos, olha, os sacrifícios e holocaustos que os filhos de Israel ofereceram a Deus no passado foram o meio pelo qual eles puderam estabelecer um relacionamento com Ele, certo? Os holocaustos eram considerados santos, os sacerdotes que os praticavam a Deus eram consagrados e considerados santos, e o altar sobre o qual os sacrifícios eram oferecidos também era considerado santo. Muito importante isso aqui. Essa leitura que nós fizemos, o escritor, que foi Moisés, ele vai dizer para todos nós que o altar era algo agradável a Deus. Tinha que ser alguma coisa pura. Tinha que ser, certo, oferecer um aroma especial, como nós lemos. Então, ao nós observar isso aqui, a gente começa a entender que o nosso Deus, ele é muito detalhista e muito zeloso naquilo que é oferecido a Ele. Ele sempre deseja, algo interessante, é que Ele sempre deseja o melhor. Ele nunca vai aceitar, irmãos, algo danificado, certo? Algo quebrado, de maneira alguma, algo que não venha trazer um aroma perfeito diante de suas narinas. Não, a gente observa no Velho Testamento que aqueles que iam oferecer um altar, um sacrifício no altar a Deus, tinham que saber como fazer. A Bíblia relata aí os detalhes como deveriam ser feitos, tá certo? A coisa era séria, porque o altar naquela época, ele representava algo muito importante que eu quero passar aqui para vocês, certo? O altar, em primeiro lugar ali, ele representava um lugar de relacionamento. É o que nós vamos aprender aqui na palavra. O altar, ele representava primeiro ali um lugar de relacionamento. E esse relacionamento era do homem com Deus. Era da nação antiga com Deus. A nação do Velho Testamento, da velha aliança, da antiga aliança. Então esse altar, ele tinha que ser preparado nos mínimos detalhes, certo? O lugar tinha que ser um local especial, a lenha tinha que ser lenha seca, o cordeiro não poderia ter mancha, tinha que ser um cordeiro sem mácula, sem defeito, certo? As pedras do altar tinham que estar todas em ordens no local certo, porque o local ali do altar simbolizava primeiro um lugar de relacionamento. Ou seja, nós aprendemos aqui que o nosso Deus, ele é um Deus que se relaciona com o ser humano. E uma das formas encontradas por Deus e pelo povo da época de Moisés ali, para ter um relacionamento com Deus, para conversar com o Senhor, era justamente através de uma preparação no altar, daquilo que eles iriam oferecer ali no altar. Era uma forma de relacionamento e Deus se agradava disso aqui. Moisés disse para o povo: olha, na leitura que fizemos, o altar, ele é um lugar, tem que ser um lugar agradável.
tem que ser um lugar que transmita um cheiro suave para Deus. Isso aí a gente começa a entender na nossa vida, certo? Que o altar naquela época ele era feito desta forma que eu falei. Tinha que ter lenha, tinha que ter cordeiro, tinha que ter as pedras, tinha que ter tudo montadinho ali para ser oferecido na hora certa. Já o altar hoje é você e sou eu. Nós somos estes altares do Senhor hoje aqui na terra. Então este altar que sou eu e que é você tem que ser agradável a Deus em todos os momentos da nossa vida aqui na terra. Esse altar, ele tem que transmitir um cheiro suave às narinas de Deus através da nossa conduta de vida, através da nossa vida diária aqui na face da terra. Ah, pastor, mas o tempo do altar passou não. Hoje é que o altar realmente está funcionando como é para ser, porque nós estamos oferecendo a Jesus depois que ele já fez o sacrifício por nós ali naquela cruz. Então, o povo de Israel tinha aquela forma de adorar a Deus, era exigida por Deus, e Moisés orientava o povo, porque o altar tinha que ser em primeiro lugar, certo? Um local de relacionamento com Deus, e em segundo lugar, o altar tinha que ser um lugar de encontro, porque ninguém pode se relacionar, certo? Frente a frente sem ter um encontro. Então o altar simboliza um lugar de encontro, onde Deus marcou aquele encontro. No passado, Deus conversava com Moisés e com os profetas, certo? Através dos altares que eles ofereciam, Deus cumpria também ali as suas determinações, as suas promessas que fazia, tá certo? Hoje o altar sou eu e você. Hoje este altar que somos nós é o local de encontro com Deus. Então nós temos, irmãos, que ter uma vida realmente irrepreensível. Nós temos que procurar ter uma vida reta diante do Senhor, porque hoje, para Deus se encontrar com alguém aqui na terra, certo? O altar tem que estar completamente purificado. E este altar somos nós. É tudo que o inimigo quer é destruir este altar. Que este altar não tenha lenha, que este altar não tenha cordeiro, que este altar não tenha adoração, que este altar não tenha louvor. É tudo que ele está desejando. Mas nós louvamos ao Senhor, que Cristo já pagou o preço lá na cruz do Calvário, fez de você e de mim um altar para ser oferecido, certo? Libações e coisas boas ao Deus de Israel, que pagou o preço na cruz do Calvário, nos salvando ali com o seu sacrifício. Muito interessante isso aqui, irmãos. E aí, em terceiro lugar, o altar ele vem significar lugar de conserto. O povo de Israel preparava ali para oferecer ali em prol dos seus pecados, era a propiciação, certo? Oferecia ali o cordeiro para que Deus os perdoasse, para que Deus os livrasse, certo? De todos os embaraços da face da terra, para que Deus purificasse ali as suas vidas novamente, devido a muitos pecados que eles tinham praticado, tinham cometido. Então era um lugar de conserto, era uma forma que eles tinham de atrair a Deus de novo para perto deles. Então hoje este altar que somos nós, ele tem que estar bem consertado, porque é um lugar de conserto, é um lugar onde nós vamos oferecer a Deus aquilo certo que ele merece, que é a adoração, que é o louvor, que é a exaltação. Tudo isso nós devotamos a ele pelo que ele fez por nós na cruz do Calvário. Tá certo? Outra coisa, este altar ele significava na época, significa hoje um lugar santo. Irmãos, nós fomos comprados pelo preço de sangue. Nós não fomos comprados nem com ouro, nem com prata, como diz a palavra do Senhor. O sacrifício que os israelitas faziam no passado, certo? Não pode se comparar com o sacrifício, certo, que nós fazemos hoje, porque hoje, certo, este altar ele tem que estar santo todo dia. Sede santo porque eu sou santo, certo? É uma das ordenanças do nosso Deus desde o Velho Testamento. Então este altar hoje ele significa um lugar santo, porque é a morada do teu Deus, é a morada do Espírito Santo, é onde ele vem habitar em nós, na nossa vida, para nos livrar de todas as setas, para nos guardar de toda a fúria do inimigo, para se levantar ao nosso favor quando a nossa força estiver já no limite, para restaurar as nossas enfermidades quando nós estivermos precisando, para nos dar força nestas batalhas da vida. Então este altar hoje que somos nós significa lugar santo, certo?
A morada tem que ser santa para ele habitar. E tem muitos crentes nos dias de hoje que não estão atentando para isso. Não oferece sacrifício, e quando oferece é o sacrifício em troca de alguma coisa. Nós não fomos chamados para estar oferecendo esse tipo de sacrifício, não. O nosso sacrifício tem que ser diário, irmãos. Santo, irrepreensível diante de Deus, com uma vida que o mundo olhe para nós e veja as mudanças. Porque tem crentes que passam 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos na igreja e não mudou em nada. O costume velho é a mesma coisa, o jeito de falar, o jeito de conversar com as pessoas do mundo é a mesma coisa de quando estava lá fora, irmão. Não muda em nada, não ordenou ainda o seu altar, não transformou para que este altar fosse santo. E às vezes quer uma vida avivada, quer ter uma vida cheia de Deus, quer que as coisas aconteçam dentro da casa, quer que a coisa aconteça no meio da família, e isso não pode, não vai acontecer. Porque Jesus, ele exige que este altar, que é você e eu, esteja santo todo momento da nossa vida. É tudo que o inimigo não gostaria de ver, é este altar santo, porque quando ele está santo, significa que eu estou tendo uma vida com Deus. Se quando ele está santo, significa que eu estou tendo uma vida irrepreensível diante do mundo. Quando o altar está santo, que sou eu, significa que eu estou fazendo e realizando a obra que Deus determinou que eu realizasse. Então nós temos que colocar este nosso altar em uma santidade imensa, para que Deus, quando ele habite nele, o nosso Deus possa se alegrar, o altar possa ser agradável, como falou aqui a palavra, e possa transmitir um cheiro suave ao nosso Deus, porque ele é muito exigente. E outra coisa que nós vamos aqui em quinto lugar, que este altar hoje significa um lugar de adoração. É com este altar, o altar ele é formado aqui pela nossa alma, pelo nosso espírito, certo? E pelo nosso corpo. É este altar que nós vamos construindo cada dia que vai passando, que ele vai exigir de nós, o nosso próprio Deus, dentro deste altar, a adoração. Porque muitas vezes o corre-corre é tão grande que a gente não tem tempo, irmãos, para parar para adorar a Deus. A gente não tem tempo de consertar este altar. Porque se há uma coisa que Deus deseja ver neste altar, é a adoração. Nós rendendo a ele toda a honra, rendendo a ele todo louvor, rendendo a ele toda a sabedoria, toda a glória, louvando a Deus em todos os momentos da nossa vida, no bom e no ruim, quando tiver e quando não tiver, adorando a Deus aqui, mostrando para o inimigo que o nosso Deus nos sustenta, nosso Deus nos dá força, nosso Deus é quem está nos preparando para o dia da sua volta. Então toda esta adoração, Deus exige que este altar, que é você e eu, tenha. E às vezes a gente tem que parar para pensar nisso. Tem que fluir alguma coisa de bom, irmão, deste altar. Tem que partir daqui deste altar para Deus, certo? Muita adoração e muito louvor. Para um pouquinho e pense nisso. Este altar te faz morada, certo? Faz morada do Espírito Santo e do nosso Deus. Está entendendo? Então significa também um lugar de adoração. Olha, irmãos, a palavra altar, ela é uma tradução do termo hebraico mitzbesh, que significa um lugar levantado no qual foi feito um sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos exemplos na Bíblia de muitos homens que viveram as suas vidas, certo? Levantando altares ao Senhor na velha aliança. Nós temos aqui em Gênesis 8, 20 e 22, nós temos Noé, que levantou ali um altar no Monte Ararat, depois do dilúvio. Nós temos em seguida Abraão, em Gênesis 12, 7, levantou um altar em Siquém, na planície de Moré. Nós temos aqui Isaac, em Gênesis capítulo 26, versículo 23 ao 25, quando ele levanta um altar em Bérseba, onde Deus lhe apareceu e lhe prometeu abençoá-lo. Nós temos também em Gênesis 35 e 7, Jacó, em Betel, onde Deus lhe apareceu quando ele fugia do seu irmão. Nós temos também de Moisés, Êxodo 17, 15, certo? Em Refidim, depois de que Deus deu a Moisés e aos filhos de Israel a vitória na batalha contra os amalequitas. Nós temos também no outro Moisés aqui novamente, em Êxodo 24, 4 a 8, levantando ali um altar no Monte Sinai, depois de receber os 10
mandamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Também em Josué 8:30, nós temos Josué no Monte Ebal, certo? Depois de atravessar o rio Jordão. Em Ofra, quando o anjo do Senhor lhe apareceu, Gideão também chamou aquele lugar o Senhor, é paz, em Juízes 6:24. Nós trouxemos aqui o relatório de alguns homens de Deus do passado, que eles tinham esta preocupação de, em todos os momentos, dar uma paradinha na vida, preparar um altar, certo? Para ser grato ao Deus de Israel por tudo que eles tinham passado, pela vida que eles estavam tendo agora. Então eles consagravam a vida deles ali através daquele altar, certo? É tão interessante que eles preparavam um lugar para ter um encontro com Deus, que era o altar. Hoje nós não precisamos preparar este lugar humanamente, porque falando em preparar, pegar lenha e tudo mais, não, porque o altar hoje somos nós. Nós temos que oferecer o nosso sacrifício diário, todo dia, fluir daqui da nossa alma algo de bom, irmãos, ao nosso Deus, porque Deus te chamou, Deus te escolheu para que você fosse um representante dele aqui na terra, embaixadores de Cristo. E além de fazer embaixador de Cristo, herdeiro e co-herdeiro em Cristo, certo? Ele ainda nos fez herdeiro de tudo quanto existe lá no céu e morador do céu. Então esta palavra aqui é para que a gente comece a entender que Deus precisa ser adorado e que nós precisamos, como altar, certo? Ter uma vida bem próximo ao Senhor nos dias em que a gente está vivendo. Porque queira ou não, irmãos, é porque a gente não para pensar, mas nós somos as pessoas mais importantes, os seres mais importantes que Deus tem aqui na terra. Porque é com você que Deus se relaciona, é com você que Deus se encontra, é com você que Deus, é através de você que Deus recebe toda a adoração, que Deus recebe todo o louvor. Porque o que mais agrada a Deus aqui na terra hoje, além de ser da sua noiva, está aqui pronta para subir, certo? É a adoração da sua noiva em relação a Ele. É a forma como nós nos achegamos a Ele. É a forma como a gente lhe presta um culto, certo? É a forma como a gente ora a Ele. É a forma como a gente pede, como a gente se rende. É a forma como a gente se lança diante dEle para lhe adorar. Deus deseja isso da tua vida, Deus deseja isso da minha. Talvez através desta palavra, Deus está nos dizendo: eu quero que vocês se preparem um momentinho para mim, só para mim, um momento reservado. Talvez Deus esteja falando para você e para todos nós, dizendo assim: eu quero este momento, só você e eu, para a gente conversar, para a gente se relacionar, para a gente trocar algumas ideias. Quem sabe Deus não está falando isso para você através desta palavra, dizendo assim: se reserve, tira um tempinho, ou na noite, ou no dia, tira um momentinho só para conversar comigo. Eu desejo ouvir a voz da minha noiva, a voz da minha igreja. Será que o Espírito Santo de Deus não está nos despertando para isso? Será que não é momento da gente parar e dizer: chega de correr de um lado para o outro neste mundo, nós precisamos parar um pouquinho e olhar como é que está o nosso altar, certo? Porque a alma, irmãos, ela clama, o nosso espírito também clama por este encontro, por um altar santo, por um altar purificado e transformado pelo sangue de Cristo. É esse relacionamento que Deus quer ter através do teu altar, certo? Então nós estamos falando aqui de um altar verdadeiro. Te lança nos pés do Senhor. Seja este instrumento, seja este homem, esta mulher, este jovem, este adolescente, essa criança, certo? Usado, que Deus possa usar nas mãos dele na hora que ele bem entender. Está aí o mundo afora, o mundo perdido, certo? O mundo jaz no maligno, diz a palavra, mas Deus tem uma igreja aqui ainda na terra, uma igreja cheia do seu poder, cheia da sua autoridade. Deus ainda tem você, Deus ainda tem a mim. E o que é que vai impedir, o que é que está impedindo deste altar começar a pegar fogo? O que é que está impedindo deste altar partir louvor, partir glória, adoração ao Deus do universo? Pare um pouquinho. Vamos dar uma olhada no que é que está faltando para que este cheiro suave do nosso altar chegue até o Deus de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Ele é santo e Ele exige que você seja santo.
A Bíblia diz que Ele é organizado, Ele quer que todos nós sejamos organizados em todas as coisas que a gente faz aqui para Ele. Então nós precisamos hoje, a partir de hoje, parar um pouquinho, corrermos para Deus e dizer: Deus, nós vamos dedicar a nossa vida ainda mais a Ti. Nós vamos nos lançar nos Teus pés. Nós vamos nos lançar, o Senhor, no Teu reino. Vamos fazer a Tua obra como nunca nós fizemos. Deixe surgir no Teu coração, na Tua vida, o desejo pelas coisas de Deus. Esqueça o passado, prossiga, como disse Paulo, para o alvo. E o alvo é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Certo? Então, vá olhando para frente. Vá caminhando, vem as dificuldades, vá olhando para frente. Não olhe nem para um lado nem para o outro. Bota a mão no arado e tua visão tem que ser em direção onde Jesus está te chamando, lá na frente. Certo? Batalhe. Certo? Peça a Deus para te dar fé, para te dar mais ânimo, para te dar mais coragem, para que nunca este fogo espiritual que parte de Deus para o nosso altar se apague, suma. Não deixe isso acontecer não. Peça para Deus sempre fazer como Levítico 6:13, sempre colocar fogo sobre o altar, para que o altar nunca venha a se apagar. Nunca, sempre tenha fogo, sempre tenha a presença, a graça e a unção de Deus. Deus quer derramar sobre você, sobre a tua casa, esta bênção. Deus quer fazer de você um altar fumegando com muito poder, com muita autoridade e com muita unção. O mundo está precisando dos sinais acontecerem aí no meio dele. E Deus quer usar você, Deus quer usar toda a sua igreja. Se levante como um instrumento vivo e afinado nas mãos do teu Deus. Esta palavra, eu creio, com certeza, que ela veio, irmãos, para nos colocar mais próximo de Deus, que é tudo que Deus quer. A palavra diz: achegai-vos a mim e eu me enxergarei a vós. Então, se chegue diante de Deus, diga para Deus: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, como disse Isaías no capítulo 6. Seja um servo que produz, um servo fiel, um servo que ame a obra de Deus e que tenha a sua vida dedicada, certo? Até o dia em que Jesus voltar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que esta palavra fique aí no teu coração. Eu quero que este altar, certo? Que seja um lugar de relacionamento, um lugar de encontro, um lugar de conserto, um lugar santo e um lugar de adoração, seja realmente você e seja realmente eu. Concluo dizendo, logo após estaremos ouvindo mais um louvor, concluo dizendo o seguinte: nós precisamos voltar às nossas origens. Precisamos, em segundo, zelar o altar e precisamos ser este altar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos ouvir já já o louvor. Mas antes desse louvor, quero que os irmãos continuem orando, certo? Continue orando. Eu creio que já está bem próximo de nós abrirmos a igreja, nós adorarmos ao Senhor lá no templo. E nós queremos contar com as orações de vocês. Na hora que surgir, certo, a notícia, eu falo para vocês, tá bom? Então vamos louvar ao Senhor com este louvor. Glória a Deus. Meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do ser o amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Promessas em que não falhar, quando as tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Sempre vejo assim purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim, firme nas promessas de
nas promessas de Jesus. Aleluia. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegre na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, canta. Firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme. Aleluia. Firme nas promessas de Jesus. Amém. Graças a Deus. Também quero aproveitar este culto para lembrar os irmãos que amanhã é o terceiro sábado, seria a nossa Santa Ceia. Mas como nós estamos com o nosso celular, irmãos, devido gravar muitos vídeos, já está assim muito superlotado, nós vamos evitar de fazer 3 cultos, um ao atrás do outro. No caso, hoje, amanhã e depois, certo? Então, sábado, que é amanhã, não haverá a nossa Santa Ceia. Nós faremos a nossa Santa Ceia no domingo, certo? Para aliviar aqui o nosso celular, tá bom? Para não ficar muito cheio. Então, os irmãos já divulgaram os demais, que a nossa Santa Ceia, que seria sábado, será no domingo agora. No nome de Jesus, vamos orar. Senhor, meu Deus, eu quero te louvar e te agradecer por este momento. Estamos aqui diante de Ti, pela palavra que Tu nos trouxe. Que Tu alimente o nosso coração e a nossa vida, e que possamos ser este altar verdadeiro na Tua presença. Abençoa cada família. Abençoa todos aqueles que estão enfermos. Sara, repreende as enfermidades. Aqueles, Senhor, que estão precisando de uma porta aberta, abre as portas. Meu Pai, aqueles que estão precisando de força, de mais fé, de uma cura e de um milagre, realiza. Coloca a Tua mão potente e poderosa, e que todos tomem posse da bênção neste momento. Cura, Senhor, sara o Teu povo e prepara, porque o Teu Filho está voltando. Fica conosco, nós te louvamos e te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém.